Bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou fazendo na manhã do dia seguinte a humilhação. Humilhação? Dá pra dizer que foi uma humilhação? Cara, vamos lá. O que a gente pode tirar desse jogo? Do jogo em si. O que você, corintiano, eu queria que você colocasse ali nos comentários. O que você, corintiano, aprende disso aí? Foi algo inesperado pra você? Você fala, nossa, como eu poderia imaginar que o Corinthians levaria 4-0 do Flamengo? Bom, talvez se você não tiver uma memória seletiva e que lembre de coisas há um pouco mais de um mês, né? E um pouco mais, que eu digo alguns anos atrás, você poderia imaginar que isso ia acontecer. Talvez não 4-0, mas que a gente perderia era 90% de chance. Se você não acha isso, se você achou no começo do jogo que poderia acontecer uma vitória heróica, não sei o que, pô, a gente está defendendo essas vitórias heróicas muitas vezes, né? Foi assim na final do Paulista, né? Foi uma vitória heróica na casa dos caras que a gente segurou no segundo jogo, com o nosso goleiro defendendo o pênalti e tendo que segurar porque a mula do Félix Torres foi expulsa, além de ter feito pênalti, né? Vamos lembrar que ele não foi expulso na hora do pênalti, foi expulso depois. Não satisfeito de ter feito o pênalti, ele foi lá e foi expulso. O melhor zagueiro aí que o Corinthians contratou nos últimos anos. Melhor? Muito provavelmente não, provavelmente o pior, mas o mais caro. Né, seu Augusto? Você decidiu pagar quase 40 milhões num cara desse. Mas quem sou eu para falar sobre Augusto Melo, né? Enfim, se você olhar a retrospectiva do Corinthians e Flamengo, a gente vê exatamente o que esperar, né? O que esperar de um clube que está falido, que é o Corinthians, e eu vou bater muito nessa tecla daqui para frente, tá? Não só daqui para frente, como eu já venho batendo há muito tempo. O Corinthians está falido contra um clube que está estruturado. O Corinthians era para ser igual ao Flamengo, tá? No quesito de receber dinheiro, no quesito de pagar os atletas, no quesito de comprar os atletas bons e não ficar dependendo de um ou outro achado que veio de graça ou que a gente conseguiu comprar porque ninguém se atentou que eles estavam ali. Enfim, vamos aos fatos, né? Aqui eu tenho uma pequena retrospectiva. Ontem o Corinthians perdeu de 4-0 do Flamengo. No ano passado, o Corinthians empatou em casa 0-0 num jogo que estava com 1 a mais depois de ter perdido fora de casa de 1-0 na Copa do Brasil. Em casa, pelo Brasileirão, o Corinthians ganhou de 2-1. Eu acho que foi a primeira vitória em anos do Corinthians contra o Flamengo. Antes disso tinha perdido fora de casa, antes disso tinha empatado em 2023 dentro de casa e perdido fora de casa. 2022 foi a última vitória do Corinthians no Maracanã contra o Flamengo, né? Cara, você vê e aí teve 2022 também que eles ganharam o título em cima da gente. Na Libertadores em 2022 eles eliminaram a gente. No Brasileirão de 2022 eles ganharam também. Em 2021 eles ganharam de 3-1 em casa. Em 2021 eles ganharam de 2-1 na casa deles. Se você for pegar o retrospecto, são poucas vitórias nossas e poucas vitórias que importam, né? Quando eles pegam pra carcar na gente mesmo, a gente vira putinha deles, e isso é inegável. É como eu falei, é um clube estruturado contra um clube totalmente desestruturado. É um clube estruturado contra um balcão de negócios que é o Corinthians, no qual o último beneficiado é o Corinthians. Na verdade, o Corinthians sempre é prejudicado por esse balcão de negócios que tem dentro do clube. A base fala muito sobre isso. É só ver, por exemplo, quem sai da base do Flamengo, outro moleque aí saiu da base do Flamengo, tá na seleção brasileira. Enquanto o pessoal da base do Corinthians está contratando filho de CEO para jogar. É algo a se pensar, né? Eu imagino que vocês devam pensar muito nisso. E por que antes a gente ganhava, mesmo tendo esse balcão de negócio? Porque todos os clubes eram assim. Todos os clubes eram essa várzea, que é o Corinthians, né? O São Paulo ainda é essa várzea. Poucos clubes realmente se entregaram à modernidade do futebol. Né? Assisti o vídeo do Kaká Catalão. Antes eu tinha tweetado
né, quando acabou o jogo, ou no meio do jogo, não lembro exatamente quando era, que esse era o reflexo de uma dívida de 2,4 bilhões. Esse é o reflexo, tá, de estar devendo 2,4 bilhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa defesa é um lixo, não é porque ninguém consegue fazer alguma coisa. É porque primeiro contratou mal, provavelmente contratou para alguém ganhar dinheiro, né, em cima. E na hora de contratar bem, não tem dinheiro. Ou vocês acreditam no papo do Ramon lá no começo do ano, quando a gente estava levando muito gol, porque a gente estava atacando demais e por causa disso se expunha. Ah, não, lembra que ele falou? Ele falou, não, o Corinthians se expõe e por conta disso leva muito gol. Mas se eu quiser resolver a defesa, eu consigo. A gente tem 5 zagueiros, a gente não precisa de mais zagueiros. A gente não tem 5 zagueiros, a gente tem 5 mulas ali, né? Que não adianta trocar um pelo outro que vai estar sempre a mesma bosta, né? O Gustavo Henrique é o melhor dali e olha, pra ele ser o melhor, a coisa tá feia, tá? Aí você tem o Félix Torres, que sempre é titular e sempre faz cagada, sempre faz merda. Aí vem o André Ramalho, que também faz merda. Aí vem o Kaká, que também faz cagada. E aí vem o Pedro Choca, que eu queria ver mais esse moleque. Ah, ele cagou no Barcelona. Meu irmão, a quantidade de vezes que o Félix Torres cagou e foi titular no outro jogo, não tá escrita. Por que o peso é maior em um e é menor no outro? No momento que eu estou gravando aqui, o professor Dorival ainda não foi anunciado, eu espero que seja anunciado hoje. Só vou chamar ele de técnico do Corinthians quando for anunciado. Tudo pode acontecer. Pode ser que ele tenha olhado esses 4-0 ontem e falado, puta merda, que cagada. Não vou assinar com esse clube, vou esperar o São Paulo ficar sem técnico. Pode ser que ele faça isso, mas eu acho que a vontade dele de treinar o Corinthians é grande, né? Tanto que ele aceitou ser segunda opção do Corinthians, né? Porque ele sabe também que o Tite é a primeira opção do Corinthians sempre que puder, né? O Tite cagou na nossa cabeça de novo, né? Não vou falar sobre isso. Queria que o Tite tivesse vindo. Todo mundo queria que o Tite tivesse vindo. A gente sabe que ele ia resolver muitos problemas do Corinthians, principalmente defensivamente, porque ele sabe dar uma solidez defensiva pro clube. Mas, né, cagou. Mais uma vez. Não é mesmo? Ele tava com um treino marcado para amanhã de quinta-feira e desistiu. Enfim. Não tem muito mais do que falar sobre o jogo, tá, galera? O jogo é isso. Enquanto o Corinthians continuar sendo esse balcão de negócio, essa farra de vagabundo dentro do clube, a gente vai continuar levando taca de clubes mais estruturados. E não foi só o Flamengo, tá? A gente também levou taca do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Tá? Ah, mas chegou na final a gente ganhou. Ganhou. Depois de perder muitos e muitos e muitos anos. Né? Precisamos lembrar aqui que a gente ganhou o nosso último campeonato maior que paulista, vamos dizer assim, já vai fazer 10 anos. Já vai fazer 10 anos. Já tem 8 anos que a gente ganhou aquele Brasileirão com o Carille. E naquela época, os clubes os que ainda estavam se estruturando. O Palmeiras não era a potência que é hoje, o Flamengo não era a potência que é hoje. O Galo não tinha sido comprado. Quando esses clubes se estruturaram, não tem mais o que a gente fazer a não ser seguir o exemplo. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians vai continuar sendo humilhado em campo. Porque não tem dinheiro para pagar os jogadores, porque não tem dinheiro para comprar os jogadores, porque não tem dinheiro para entrar no mercado de jogadores. A gente sempre fica com a sobra. Sempre fica com a sobra. E o pior de tudo, na minha opinião, é o descaso com a base. A base do Corinthians é o maior balcão de negócios que existe ali dentro. Né? Não sai um jogador que preste daquele lugar. Ah, você vai falar de Breno Bidon. Beleza, o Bidon é um bom jogador? É um bom jogador. Mas qual foi a nossa última venda gloriosa da base? Qual foi o último Endrick que a gente vendeu? Não tem. Você pode procurar aí, não tem. Nossas joias vão para Al Nassr, vão para o Shakhtar. Ninguém olha para a base do Corinthians e fala, caramba, dali vai sair um moleque bom. Sabe qual foi acho que a última joia que realmente brilhou no Corinthians foi o William. Foi o que realmente fez uma carreira em time grande lá na Europa. E não que eu tô cagando para time da Europa também, mas isso diz muito sobre a base do Corinthians. Tá? Então é isso. Enquanto a gente não colocar na cabeça que o clube tem que ser reestruturado, aí isso vai continuar acontecendo. Inclusive, tô lançando minha candidatura para ser imperador do Corinthians. Se você me ajudar, a gente toma aquele negócio e a gente tira os vagabundos na bala. Valeu? Tamo junto.